Voltamos com o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o presidente da Câmara, vereador Walter Moreno Ponhossi, e o deputado federal Jorge Tadeu Mudalem. Está fazendo uma visita, uma série de anúncios na região. E tem uma notícia também, né, deputado, que o senhor está desenvolvendo um trabalho para a obtenção de recursos para entidades assistenciais. Nós tivemos, inclusive, na prefeitura, nessa semana, onde reunimos algumas entidades de classe, tá certo? E que foi trazida pelo presidente da Câmara, e lá nós nos comprometemos a ajudar essas entidades por intermédio de pedido, tá certo, do vereador Walter e também a prefeitura, porque todo e qualquer recurso que você encaminha numa emenda parlamentar, seja ela impositiva, nós fazemos por intermédio da prefeitura, a entidade tendo aí toda a legalidade, ela vai receber esse recurso. E nós nos comprometemos com o vereador numa verba, onde ele vai ter um determinado valor e ele vai estar passando para as entidades aqui de Tupã. Então, esse comprometimento foi feito na mesa do senhor prefeito, do Ricardo, que nos recebeu maravilhosamente bem. As entidades que estiveram lá participando conosco, elas trouxeram os pleitos. Esses pleitos vai ser apresentado pelo vereador e eu vou inserir na emenda parlamentar agora do orçamento de 2018. Então eu me comprometi com o presidente da Câmara, que aqui está, e a gente vai colocar esse recurso. Deputado, o senhor tem uma experiência, né, no Legislativo, passou por vários momentos difíceis no nosso país, a redemocratização, e nos últimos anos nós voltamos, né, a ter uma efervescência política. O senhor foi um dos deputados que votou a favor do impeachment da presidente Dilma, e o senhor votou 2 vezes contra a possibilidade do Supremo analisar o pedido do presidente. Qual que é a diferença desses 2 casos? No primeiro caso, você viu o que aconteceu e que tem desdobramento até hoje, que é o caso da Lava Jato, onde nós tivemos aí um saqueamento, porque assaltaram a Petrobras, a Transpetro, a área de Minas e Energia do governo, ela foi completamente saqueada. E ficou comprovado que o PT era, inclusive junto com alguns outros partidos que participavam desse condomínio, eles saquearam, e teve a comprovação da própria presidente da República numa ligação aonde ela nomeia o presidente Lula, que hoje está encarcerado, ela nomeia ele como ministro, e aí tem até essa gravação onde ela estaria beneficiando uma pessoa para que não fosse atingido pela lei, porque ocuparia um cargo de ministro e teria o foro privilegiado. Então, isso tudo veio se somando, aonde ela havia já perdido a credibilidade e o país afundando cada vez mais, tá certo? Numa mentira deslavada de campanha, e aquilo tudo veio à tona com a prisão dos marqueteiros da própria presidente, dizendo que recebeu recursos, tá certo? Obscuros que foram depositados no exterior. Não sou eu que estou falando, mas sim a justiça. Então ficou comprovado ali que ela ganhou uma eleição fraudando o sistema eleitoral. Então eu votei favorável à cassação e sou favorável também que o presidente Michel, ele responda, mas ele vai responder a partir do momento em que ele deixar a presidência da República. Ele vai responder. Então foi feito lá o caso do presidente Michel. O que aconteceu? Aconteceu que foi feito uma denúncia de pessoas que distribuíram farto dinheiro para políticos e para partidos, que é o pessoal lá da JBS, e que esse mesmo pessoal foi traído pelo teor alcoólico dos uísques que tomaram na madrugada, aonde deixaram transparecer uma gravação que veio à tona e que ficou comprovado que foi feita uma armação em cima do presidente. Eu não estou falando se o presidente é culpado ou não,
tá certo? Mas que foi feita uma armação e que ficou comprovado e que inclusive levou esses delatores, tá certo, à prisão. Então é diferente do outro caso. Então esses que delataram e que fizeram essa armação no sentido de ir lá gravar o presidente e que depois foram traídos por si só pelo álcool, onde numa determinada madrugada eles estavam lá bebendo e fizeram esse comentário, e quando entregaram então a fita, transpareceu. Então o país estava começando a sair de uma crise onde o Michel Temer tem que se falar a verdade aqui, ele montou uma boa equipe econômica e que essa equipe econômica, ela está tirando o Brasil dessa crise, tá certo? E que determinado que ele tem atendido aos pleitos do Congresso Nacional, atendendo a todos os parlamentares, atendendo a todos os prefeitos, e aquilo que ele fez, ele deve ser julgado? Deve. Sou favorável a isso, mas não nesse momento agora em que o país está saindo da crise, em que os prefeitos precisam de uma certa tranquilidade para trabalhar e que a população precisa ter essa melhora, e essa melhora é o quê? É acabar com o desemprego no país, é melhorar a saúde no país, é melhorar a educação no país. Então, por isso que eu votei contrário, até porque quem o acusava estava preso até ontem. Deputado, falando um pouquinho agora sobre a reforma trabalhista, o senhor votou a favor, foi uma reforma aprovada ano passado. O que ela vai trazer de ganho para o trabalhador, de agilidade para as empresas? A gente sabe, né, que a burocracia hoje é um complicador, né? Essa reforma, o que ela traz de positivo? Quem emprega tem uma responsabilidade muito grande, tá certo? E o que a gente vê é uma indústria de pessoas mal intencionadas que montam uma porta se diz de escritório, e aí então usa do coitado do trabalhador que chega na porta desse determinado advogado, e esse determinado advogado ele fala: olha, você tem direito a isso, isso, isso e isso. Então uma ação que ela teria que ter e teria que ser justo aquilo que cobrasse, ele fala: não, vamos pedir tanto. Isso aí quebra qualquer empresa e quebra qualquer vontade de você ser empresário no país, porque as leis trabalhistas no Brasil, que beneficia, e na maioria as decisões são sempre favoráveis ao trabalhador, desestimula quem gera emprego. Então essa lei que nós aprovamos, ela faz com que tenha justiça para quem dá o emprego e para quem trabalha também. E acabou de você ir lá e pedir determinadas fortunas vultuosas para o empresário, tá certo? E o empresário vai desanimando, porque você tem empresário que vira e mexe, ele tem que estar lá na Justiça do Trabalho, tá certo? E a gente sabe que não é verdade isso. Eu mesmo vivi isso. Sei lá, se você também não, mas quem é empresário sofre com esse tipo de chantagem, que muitas vezes não é por causa do trabalhador, mas sim por orientação desses advogados, que são aí essas portas da esperança, que fala: você vai receber uma fortuna, e ilude o coitado do trabalhador, e depois, quando sai o recurso, ele fica com boa parte do dinheiro do trabalhador. Então isso daí melhorou inclusive para as empresas. E também uma outra coisa importante que nós votamos, que é acabar com aquele imposto sindical, que isso daí também era um absurdo, que ficava esse dinheiro todo com determinados sindicatos que faziam o que bem queriam com essa vultuosa e grande, tá certo, parcela de recursos, e utilizavam indevidamente para si próprio. E será que foi enterrado mesmo, deputado? Isso daí? Eu espero. Estão tentando, tá, voltar. Eles estão tentando voltar, mas eu espero, tá certo? Você pega nos Estados Unidos, é um contrato de trabalho. Você pega no Japão, é a mesma coisa. Tá certo? Eu te contratei, você fez o serviço, eu lhe paguei e acabou. Não fica aquele restício: não, eu tenho mais uma hora, eu fiz mais aquilo, e aí vai para a justiça causando transtorno para o empregador. Isso aí vai desestimulando quem gera emprego. Tá certo. Presidente. Ouvindo aí o deputado, nós temos algumas
reformas precisam ser feitas, né? Da Previdência é uma delas, né? Feita, embora a grande maioria da população hoje é contra essa reforma, porque também não se passa aquilo que realmente vai se fazer. Hoje isso aí tem muitas dúvidas. Depois nós trabalhamos aqui, nós iniciamos um trabalho das 10 medidas contra a corrupção, e isso aí foi debatido, algumas delas foram aprovadas, outras fizeram algumas emendas. Mas a minha pergunta vai no sentido de que algumas coisas a população nesse momento, elas clamam e querem que aconteça, né? Por exemplo, a questão de você, a pessoa que o réu, ela seja presa na segunda instância, né, quando ele é condenado pelo segundo colegiado. Isso está sendo debatido ainda agora, né? Há uma briga muito grande no STF, onde você tem uma parte dos ministros favoráveis, uma parte contrária, venceu por um voto a parte contrária, e condenando na segunda instância, e você, voltando no negócio da Previdência, a reforma da Previdência ela só não saiu porque o presidente Michel Temer ele sofreu dois grandes embates no Congresso Nacional e que ocupou boa parte do tempo do seu mandato, uma vez que ele ficou praticamente por 2 anos só. Então, se isso não tivesse ocorrido, eu acho que a gente teria avançado na Previdência. Mas certamente sai no próximo governo, né? Tem que sair, não é? Inevitavelmente tem que sair, porque você acha que é possível você ter, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, no estado de São Paulo, você tem aí quantos coronéis na ativa, tá certo? Não chega a 50. Você sabe quantos aposentados coronéis tem hoje no estado de São Paulo? Mais que isso. Mais de 1.800. Então, como é que faz frente, tá certo, em pagar uma aposentadoria daquele que aposentou? Mas uma nova vai contemplar, porque nessa proposta os militares ficavam de fora, né? Então, mas eu acho que eu estou dando um exemplo aqui, entendeu? Então, aí o militar vem, puxa, tira o militar de fora. O professor vem, tira, puxa o professor de fora. Então, eu acho que tem que ter seriedade, porque o que vai acontecer é que vai chegar um determinado momento, aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, tá certo? E o Estado quebra e não consegue pagar. Falta de dinheiro para pagar. Falta de dinheiro. O Estado do Rio de Janeiro está devendo salário de abono de 13º até hoje, do ano passado ainda não pagou. Deputado, eu queria, nosso tempo, né, eu tive agora no Rio de Janeiro, só para terminar, é um absurdo. Eu cheguei agora para fazer um evento no Rio de Janeiro na sexta-feira, tinha lá, aí até estavam uns PMs junto conosco, que são amigos nossos, nós fomos para determinado local, ele falou, não, espera aí que eu vou colocar no aplicativo. Aí eu falei, mas que aplicativo é esse? Ele põe no aplicativo lá, pode ver lá, OPP. O que é isso aí? É para saber aonde está tendo tiroteio. Não existe uma coisa, é um absurdo isso. Então você põe um aplicativo para saber, ó, não vai para determinado bairro porque lá está tendo um tiroteio. Sabe? Então, como é que você vai trazer a turista para uma cidade mais bonita do mundo, que é o Rio de Janeiro, e que eu considero é uma das maravilhas mundiais, tá certo? E uma insegurança total. Então, esse tipo de coisa tem que acabar. E a gente tem que tratar com mais seriedade o recurso público. Deputado, eleição para governador e eleição para presidente. Como é que o senhor se posiciona e o seu Democrata, como eu, presidente do Democrata, ainda não se definiu. No Estado? Nós estamos ainda aguardando. Para presidente nós temos candidato, que é o Rodrigo Maia, é o nosso candidato a presidente da República. O seu nome está colocado, ele tem feito algumas visitas a alguns estados, vai vir aqui inclusive agora no estado de São Paulo, e eu acredito que está aberto. A gente tinha aí uma expectativa que o PT tivesse o candidato que hoje está encarcerado, então não é mais candidato, muda o quadro. Agora nós temos que aguardar, pelo menos nesses próximos meses aí, para ver com quem o Democrata vai. E dentro do estado de São Paulo ainda não decidimos, nós tínhamos uma pré-candidatura do ex-secretário de Habitação, que ele hoje é líder nosso na Câmara Federal, o deputado Rodrigo. Então o Democrata ainda não se decidiu, deve se decidir nos próximos dias. Deputado, nós estamos chegando na parte final, o senhor com a sua experiência parlamentar,
a população está pedindo uma mudança, né, de postura de toda a nossa sociedade, para que os próximos legisladores tenham uma posição mais positiva com relação a uma série de assuntos. Nós vamos passar por várias questões de reformas. Com a sua experiência, que Brasil nós poderemos ter a partir do ano que vem? Ou que Brasil o senhor sonha de todo esse tempo que o senhor está no parlamento? Eu acho que eu estou há muito tempo no parlamento e a gente vê que cada ano você tem uma expectativa e muitas vezes essa expectativa ela é frustrada até por conta que aquilo que o parlamento deveria fazer muitas vezes não faz, ou que o executivo deveria fazer e não o fez. Então nós vivemos aí anos dourados aí logo quando o PT assumiu, que era a honestidade, a transparência, que era o novo que ia mudar tudo, e foi esse desastre, essa catástrofe que fizeram com o país, saqueando o país. Você teve aí aquela esperança da caça dos marajás quando o Collor ganhou a eleição, com um discurso que ia caçar os marajás, com um partido pequeno que não tinha estrutura. Aconteceu o quê? Com o impeachment do Collor e a cassação do presidente da República. O país não aguenta mais isso. Não existe então mágica, né? O país não aguenta mais isso, tá certo? O que existe é fazer um trabalho sério e a gente vê que o país, ele continua, tá certo, resistindo. É porque Deus é brasileiro, tá certo? Porque o país, ele para resistir tudo isso que nós passamos, é porque Deus é brasileiro, não tem jeito. Então, eu só peço a Deus que abençoe essa nação e que ilumine aqueles que forem eleitos no próximo pleito e que o próximo presidente da República ele tenha seriedade com o recurso público, porque o Brasil não aguenta mais. Certo? E o que a gente vê é que o Brasil veio, ele cresceu, e do jeito que ele cresceu, ele hoje teve a sua avaliação, ela desvalorizadas por aqueles órgãos que valorizam, e que o país era AAA e hoje o país é menos B, né? Então a gente fica muito chateado, porque a gente quer ver uma saúde melhor, uma educação melhor. E quando você passa por uma cidade como eu, que moro em São Paulo, e você vê as pessoas esmolando no vidro do teu carro, as pessoas se drogando quando você passa ali na Cracolândia, quer aqui, quer no Rio de Janeiro, nos grandes centros, você vê hoje esse êxodo que o Brasil recebe do país vizinho, que é a Venezuela, tá certo? Esse êxodo que você recebe lá daquele pessoal do Haiti, onde as tropas brasileiras estiveram trabalhando, e você vê um monte de haitiano aqui no país. Você vê esse êxodo que existe hoje da Bolívia para ali naquela região do Brás, hoje inclusive tem mais de 300 mil. Então, isso aqui é um país maravilhoso, que ele recebe desde o nordestino, aqui em São Paulo, desde dos países agora sul-americanos que estão migrando para cá, e o país está aí, está resistindo a tudo isso, certo? Esses desmandos. Então eu só peço a Deus que abençoe a quem for ganhar a eleição, que seja o melhor, que seja a vontade do povo, mas que ele tenha seriedade para com o dinheiro público. Tá certo, deputado. O senhor falou que Deus é brasileiro. Eu lembrei de uma frase do Papa que falou: Deus é brasileiro, mas o Papa é argentino. E eu lembrei de futebol. O senhor tem um time de coração, só para a gente encerrar aqui? Eu não sou muito assim, tá certo? Eu torço para o São Paulo Futebol Clube, mas eu não sou muito ligado em futebol. Não. Tá certo, então. Nosso presidente palmeirense, Walter Moreno, deixar a palavra para o senhor encerrar aqui o nosso encontro, presidente. Mais uma vez agradecendo ao deputado pela vinda aqui. Antes de encerrar, eu não poderia deixar de fazer mais uma pergunta ao deputado, da sua opinião, mas voltando um pouquinho só nos comentários do deputado, o Brasil, ele não quebra, porque eu acredito, né, o Brasil, eu ando muito, viajo bastante também, a gente faz safra no Rio Grande do Sul, no Goiás, e o Brasil é muito rico. Se fosse um país que não produzisse tudo que produz, já tinha quebrado há muito tempo, porque infelizmente, né, o que nós temos visto acontecer, era para o país hoje estar em migalhas. Mas o Brasil é muito rico, ele produz hoje desde do petróleo, comida, enfim, o Brasil produz de tudo. E por isso é um Brasil forte, Deus é brasileiro realmente, porque nos abençoou com esse país maravilhoso.
Mas eu queria fazer uma pergunta, deputado. Nós ouvimos hoje muito nas ruas, claro que o cidadão ele não pode estar satisfeito realmente nunca, e nem nós, a gente tem que pleitear sempre mais. Isso é importante. Mas a gente anda também em alguns países que a gente faz, eu faço safra, por exemplo, na divisa do Uruguai, ali dentro, e Argentina a gente tem andado muito, alguns lugares, e a gente vê que o Brasil ainda é muito rico em tudo, em infraestrutura, em tudo. Se você andar em outros países, nossos vizinhos, a gente vê que o Brasil está à frente, muito à frente. Então nem tudo se foi feito errado. Há momentos difíceis que estamos passando, né? Mas o Brasil, graças a Deus, eu vejo o Brasil como um país pujante, e que nós ainda, graças a Deus, como eu disse, estamos num país ainda, e eu considero um país muito bom para se viver. Mas a pergunta que eu quero fazer ao deputado, a opinião dele, é que nas ruas a gente vê muito a questão de se os militares tomassem conta, vai haver um golpe militar. Nós lutamos tanto tempo pela democracia, né, e conseguimos, e hoje se fala muito nesse tema. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu acho difícil isso acontecer aqui, tá certo? Hoje o país está cada vez mais politizado, e a gente tem visto que cada movimento que você faz contrário à opinião pública, ela se levanta. Você pega, por exemplo, vou te dar um exemplo, aquele aumento da passagem de ônibus que aconteceu em São Paulo e começou a pipocar nos outros estados. A população se levantou, gritou e acabou com isso. Você pega, por exemplo, no caso do impeachment da presidente Dilma. A população se levantou, se mobilizou, foi feito um movimento e, opa, peraí, vamos voltar atrás. E eu não tenho dúvida, tá certo? Inclusive nesse movimento, quando do impeachment da presidente, chegou-se a colocar até algum trio elétrico lá na Avenida Paulista, que foi repudiado, entendeu? Ninguém vai... o Brasil é um país que todo mundo tem o direito de se expressar, mas ninguém quer o radicalismo, quer de qualquer parte que seja, da esquerda, da direita, do centro. Então, ele é um país em que Deus é brasileiro e a população é mais brasileira ainda, porque ela é uma população que ela recebe bem a todos, tá certo? Basta ver o que a gente tem feito aí com esses irmãos nossos que têm vindo aí da América, e o Brasil está recebendo, diferente da Europa, que ela repudia, tá certo? Você pega aí esses imigrantes que vêm da Síria, principalmente, o Brasil está recebendo aqui, tá certo? Você chega lá, o pessoal não quer aceitar. O Brasil recebe tudo de braço aberto. Então eu queria agradecer essa oportunidade que você me deu, agradecer à Câmara Municipal, agradecer ao prefeito pela recebida que nos deu aqui no seu gabinete, desejar um bom dia a todos, mandar um abraço para o prefeito, para o pessoal lá de Bastos, que vai ter, e eu vou estar participando aí desse evento da feira, da Festa do Peão. Deixar um abraço, eu tenho um carinho muito especial por eles também, e a todos os prefeitos da região. Muito obrigado, deputado, presidente da Câmara. Obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós encerramos aqui o programa Ponto de Vista com o presidente da Câmara, Walter Moreno Ponhoce, e o deputado federal Jorge Tadeu Mudalém. Até um próximo encontro.